Bem-vindos a mais um programa. Hoje nós vamos falar sobre saúde, mas com agulhas. E não são aquelas que a tua vovó usava para o crochê. É diferente. Mas antes eu quero agradecer o apoio aqui da nossa imobiliária Zibel, a imobiliária do aluguel. É a Zibel, o Rui e a sua grande equipe, não é? Ali na rua Max Colim. Também com a Drogaria Catarinense, 100 anos de uma belíssima história, IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Você quer corrigir aí, né? Problemas nos seus ossos? Vai na IOT. Ali na Rua Blumenau, com plantão sábados, domingos, feriados. E também da Fullport, lá em São Francisco do Sul, uma empresa especializada em armazenagem. Eu estou com o médico acupunturista, o Carlos, aqui no seu consultório, na sua clínica, e vamos falar exatamente sobre esta ciência médica com mais de 2 séculos. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, mais de 2 milênios. 2 milênios? Mais, pelo menos. Verdade, mais de 2.000 anos. Isso. Né? Nós estamos falando aí da medicina oriental, dos chineses, dos mongóis, etc. Exatamente. A acupuntura se desenvolveu inicialmente na China, como parte da medicina tradicional chinesa. A gente já tem textos compilados de como usar, como entender a acupuntura há mais de 2.200 anos, né? E há evidências de que ela já era usada desde a Idade da Pedra. Né? E de lá para cá, isso tudo vem se desenvolvendo constantemente, incorporando o conhecimento médico de todos os tempos, de todos os lugares, né? E as tecnologias novas que permitem avaliar o efeito da acupuntura e estimular os pontos de maneira cada vez mais eficaz. O Imperador Amarelo foi o que buscou reunir esta ciência que estava um pouco dispersa à época na China. Pegou um pouco daqui, um pouco dali, colocou isso tudo numa enciclopédia, eu posso dizer assim, ou num compilado das várias técnicas. Isso. E entendia o corpo como um todo. Isso. Certo? O ser humano como um todo, integrado no ambiente em que ele está, é de uma época em que tanto no Ocidente quanto no Oriente estava se buscando entender como a natureza funcionava, como o ser humano funcionava, como as coisas aconteciam, não através de explicações míticas, mas através de, você está doente porque você comeu besteira, porque você não está dormindo direito, e para a gente melhorar a tua saúde, a gente vai usar meios naturais, não meios sobrenaturais. Né? Nós vamos usar como você se alimenta, no que você pensa, como é que você se veste, que atividade física faz, para manter a saúde, para restaurar a saúde. E quando a saúde já está mais bombardeada, a gente faz uma intervenção um pouco mais agressiva, que é a acupuntura, que é a mais invasiva, que implica em furar, em conhecer bem a anatomia para furar o que pode ser furado. E, portanto, hoje no Brasil, você tem que se formar médico para daí ir a praticar a acupuntura. A legislação ainda não é tão específica a respeito disso. Cada vez existe mais jurisprudência no sentido de que só médicos devem fazer acupuntura. Existe uma briga grande em relação a isso. Tem muita gente que acha que um cursinho de 20 horas já é suficiente para fazer aquilo que o médico leva depois da faculdade, pelo menos 2 anos para começar a poder dizer que faz. Então não aí cabe ao médico só dizer o que vai o cliente, o paciente, escolher entre um profissional que não tem a qualificação da medicina e aquele que possa ter lá uma experiência, vamos chamar assim, na aplicação. Em toda técnica que se usa, em toda prática que se faz, é muito importante que a gente saiba qual a fundamentação dela, ela está linkada com o que? Está ligada a que outras práticas e qual a limitação que ela tem. Então, entender se aquela dor de cabeça é uma coisa banal ou é uma coisa que potencialmente pode levar à morte, não é uma coisa que se aprenda lendo um folhetinho. Sem dúvida. Entender se aquela insônia é causada por uma insuficiência cardíaca, por um problema de tireoide ou por um estresse emocional, depende de um conhecimento que vai além daquilo que é ensinado nos cursos de acupuntura. Na prática, então, Carlos, você é formado médico e depois disso fez a tua especialização em acupuntura, e eu entendo o seguinte: o paciente, o cliente chega aqui na tua clínica, né, e diz assim: olha, Carlos, eu estou com um problema,
de dor na minha coluna, que é algo muito recorrente, eu imagino, ou eu estou com um problema emocional, eu não durmo direito, como você falou, você pode, durante o diagnóstico, perceber que não é um caso para acupuntura, que ele tem que ir realizar um outro procedimento, uma outra consulta, ou não, você consegue resolver aqui tudo? Ah, não, sempre a medicina é um todo. Né? Não só a medicina, a nutrição. Muitas vezes a pessoa precisa de uma orientação nutricional. Que tu não dás aqui? Que eu não vou fazer aqui. Tu dá indicação. Eu posso orientar, bom, está faltando muito disso, está faltando mesmo. Agora, eu preciso de um cardápio, doutor, isso é com nutricionista. Né? Muitas vezes a pessoa chega e precisa, olha, esse tipo de dor que você está apresentando tem que ser investigado. A gente consegue, vai seguindo o tratamento aqui e marca uma consulta com o neurologista, porque isso tem que ser investigado. Né? Ou muitas vezes a pessoa chega com uma queixa, hoje eu estou com uma dor na perna esquisita, e ao exame eu verifico que a maior probabilidade de uma trombose venosa profunda, que é uma emergência. Então, vai para o serviço de emergência. Então, tu faz diagnóstico aqui. Claro, como todo médico no consultório. Que muitas vezes tu percebe que o problema pode ser corrigido pela acupuntura ou necessariamente a medicina clássica tem que resolver. Que interação com que outras especialidades precisa. Com frequência vem encaminhado por outro especialista, por um ortopedista, por um reumato, por um neurologista, por um endócrino. Olha, você está precisando da acupuntura também. A acupuntura está muito ligada no elo comum à questão das dores. Né? Dói isso, dói aquilo, vai lá no acupunturista que ele resolve. É só isso? Não, de forma alguma. Essa imagem veio muito quando os Estados Unidos reatou relações diplomáticas com a China. Foi o Nixon com uma comitiva enorme para a China. E um dos jornalistas que estava lá fez uma apendicite. Mas ele era alérgico a tudo quanto era anestésico. Então ele foi operado com analgesia pela acupuntura. O médico ainda dizia, agora respira fundo, segura um instantinho, que eu estou aqui costurando dentro da tua barriga. E ele não sentia absolutamente nada? E ele não sentia dor nenhuma. E ele voltou para os Estados Unidos maravilhado com aquilo e contou para todo mundo. O jornalista, a profissão dele é essa, né? Sim. E até hoje as pessoas têm a impressão que a acupuntura é só para dor. E essa medicina tão avançada, se compararmos com a de hoje, de que você pode fazer uma anestesia sem aplicação de drogas, por que isso não é mais conhecido, ou disseminado, ou praticado? Olha, é praticado, tem uma anestesia em si, analgesia com acupuntura, é feita. Agora, é questão de qual a estrutura que você tem. A gente já tem uma estrutura de anestesiologia no Brasil fantástica. Os serviços de anestesia no Brasil são fantásticos, funcionam muito bem. Mesmo para aquele que tem a alergia, como você disse? E há anestesistas que vão buscar outros recursos. Aqui em Joinville nós temos uma anestesiologista que é especializada em acupuntura também. Em Curitiba, no curso que eu dava aula de especialização em homeopatia, tinha uma anestesista que estava fazendo especialização em homeopatia e ela falava, a melhor analgesia que tem com medicamentos é com opioide, é com remédio à base de ópio. Certo. Que tiram a dor, que é uma beleza, mas dão uma coceira enorme. Então muitas vezes tinham que antidotar a analgesia porque a pessoa não aguentava a coceira e voltava a dor. Então ela estava usando, a monografia dela da especialização foi medicamentos homeopáticos para tirar a coceira causada pelo opioide. Nossa Senhora! Então, a integração das especialidades está cada vez maior. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu já volto, conversando sobre acupuntura e vamos além da dor. Será que funciona também para a questão do cigarro, para o fumo? Tão falada essa história, né? Um instantinho só, já voltamos. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado.
IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Já estamos de volta com o nosso programa, hoje falando sobre a acupuntura. Não apenas que ela resolve a questão das dores, mas até realiza tratamentos. Carlos, no bloco anterior nós falamos sobre dores, né? A questão da analgesia, tirar alguns problemas que a pessoa tem, mas existem tratamentos para outras enfermidades. Claro. Quais os mais comuns? As pessoas geralmente procuram acupuntura por ansiedade, por depressão, por estresse. Tem resultados ótimos para isso, tá? Há evidências mais do que suficientes que o tratamento com acupuntura é tão eficaz quanto o tratamento com antidepressivo para depressão severa. Depressão severa é aquela que a pessoa já está à véspera de cometer suicídio, ou já não aceita mais ambiente com luz, já está isolado, então realmente a pessoa está doente. Isso. E o resultado do tratamento é igualmente bom, com muito menos efeitos colaterais. Então, você então, não usa o remédio, usa só a acupuntura. Sim. Eu, pessoalmente, como tenho outra especialidade, eu associo a homeopatia também, geralmente. Agora, ainda melhora mais o resultado do tratamento. De novo, a questão da integração das especialidades. A integração de toda a medicina, de tudo aquilo que a pessoa pode fazer para melhorar a saúde é muito importante. Você falava do estresse. Como é que você alivia com a acupuntura uma pessoa que está nervosa, estressada, ansiosa? Vamos colocar tudo na mesma panela aí. Primeiro a gente vai avaliar se tem alguma doença orgânica de fundo que leve àquele estresse. Pode ser um hipertireoidismo, pode ser... bom, tem uma série de doenças que vão causar isso. Muitas vezes é uma alteração do ritmo da alimentação. A pessoa está ficando com fome, sobe a adrenalina para não baixar a glicemia, né? Então, a hipoglicemia é uma causa comum de agitação. Tem várias outras doenças que vão causar isso. Então tem que excluir primeiro que não haja um fator orgânico, porque a gente tem que tratar aquela patologia de base. Então, em geral, é por estresse emocional, como é que a pessoa está lidando com a situação. Então, vamos avaliar isso. Tem vários recursos que a gente usa no tratamento. Com a acupuntura é, como sempre, avaliar qual é o padrão de desarmonia que a pessoa tem e usar a acupuntura para equilibrar o organismo da pessoa. E é fantástico, o resultado é muito gratificante. Você me dizia que a acupuntura foi o início do seu estudo por conta de, na nossa pele, nós termos pequenos buraquinhos, né? Isso. Que você não sente no passar dos teus dedos agora, mas isso ao longo do tempo foi identificando um mapeamento do nosso corpo. Sim. O que valia há 2.000 anos atrás são os mesmos pontos que valem hoje? E vários outros, porque a pesquisa da acupuntura continua esse tempo todo, com instrumentos diferentes. Então, antigamente era a palpação, você vai palpando, olha, aqui tem uma depressãozinha, aqui tem outra. Muitas vezes esse ponto é indicado pela própria pessoa, né, que reclamava, tem uma dor nas costas, você vai ver num determinado ponto, numa determinada região. Ao estimular um ponto, muitas vezes a pessoa percebe um outro, ou tem a sensação de que tem alguma coisa correndo por baixo da pele. O próprio paciente que relata isso. Relata isso. De onde vem a dor dele. Mas a dor muitas vezes não está, a causa da dor não é ali. Então você me disse, olha, Sérgio... A causa é uma coisa que não tem na medicina tradicional chinesa. Não? É uma forma de pensar diferente, é um padrão. É um padrão de desequilíbrio que vai ser corrigido com determinada intervenção. A medicina ocidental, o pensamento ocidental é causal. Isso causa aquilo, que causa aquilo. A bola branca bate na bola preta, que bate na bola azul, que faz a caçapa, que vai para a caçapa. Uma coisa tocando a outra. A medicina tradicional chinesa, o pensamento oriental é um pensamento em termos de padrões. Então, se está... eu costumo usar a analogia da previsão de tempo. Uma previsão de tempo ocidental seria a pressão atmosférica está baixando, a umidade está subindo, a temperatura está baixando, vai chover porque está havendo um acúmulo de umidade no ar que vai ter a precipitação. Agora, você vê o pescador fazendo a previsão de tempo dele, né, ele vai vendo que a aranha parou de tecer teia, os pássaros estão voando raso e em bando, o gato está deitado de barriga para cima,
Mas não é o gato, não é a aranha, não são os pássaros que vão causar chuva. Mas vai chover. Ele sabe, na Certo. cultura, que é aquilo de pai para filho, assim como também na medicina oriental. Esse pensamento oriental, de as coisas estão relacionadas, qual é o padrão de desarmonia que a pessoa tem. Então, a pessoa pode ter um padrão em que ela ria muito alto, tem uma dor de cabeça que piora pela exposição ao sol, tem um rosto muito vermelho e fica doente por uma alegria excessiva. Tem gente que fica Tem. doente porque está muito alegre? Tem. Nunca vi. Tem. Então, agora, o que causa o quê? Onde é que começou esse desequilíbrio Não importa pra ti. indiferente. Eu quero qual o padrão de desarmonia que a pessoa tem. Então, é um desenho que a gente vai aprofundando até ter detalhes suficientes para intervir. Certo. Então, Então às a vezes, pessoa chega aqui com um problema que quer resolver e não necessariamente aonde ela está apontando que não. esteja o problema é onde você vai Não, corrigir com a acupuntura. Então, por exemplo, isso aí, não estou nem falando de acupuntura ainda, medicina ocidental. A pessoa chega com a queixa de dor de cabeça, cefaleia, tensão no ombro. E aí você fica tratando só o ombro, não vai resolver. Porque isso é resultado de uma respiração ansiosa. Quando a gente leva um susto, a gente contrai o tórax, o abdômen, contrai o diafragma e tensiona isso tudo aqui em cima. E a pessoa vem falando com uma respiração ansiosa, dizendo que está com dificuldade de respirar, que agonia, hoje foi tão corrido que não deu nem para respirar. E a queixa é ou de dor de cabeça, ou de dor no pescoço, ou de dor no ombro, mas está tudo começando aqui no diafragma. E como é que a Soltar medicina esse diafragma. vai corrigir esse problema? Tu vai Você colocar... soltar. Bom, primeiro tem que soltar esse diafragma da pessoa. Isso a acupuntura faz? A acupuntura faz, gargalhar faz também. Então orientar a pessoa, para de assistir drama e filmes de suspense. Vai ver comédia. Vai ver comédia. Então não precisa de acupuntura. Comecei a gargalhar. O ideal é não precisar. O objetivo de todo o tratamento com acupuntura é a pessoa não precisar mais do tratamento com acupuntura. Certo. Então, Não fica escravo do sistema. não, de forma nenhuma. Eu quero dar alta para todo mundo. Eu quero dar alta para um cara feliz. Né? O objetivo é não precisar mais do tratamento. Então, se a pessoa vem para tratar uma coisa e em casa está se adoecendo De outra forma, de outra forma, a acupuntura não vai corrigir. não, a pessoa vai ficar melhor? Vai ficar melhor. Muitas vezes a pessoa não está bem e ela busca uma coisa que deixa ela pior. E aí ela fica pior e assim a coisa entra nesse ciclo vicioso. Então, por exemplo, a pessoa está com insônia, aí acorda sonolenta, quer dar conta do trabalho, a companhia se enche de café. Para levantar. Ou, mesmo que não se encha de café, a pessoa está começando a ficar muito cansada, está começando a perder concentração. E aí trabalha mais tempo e tem que prestar mais atenção porque está com dificuldade de concentração. Não vai funcionar. Então, se cansa mais ainda. E essa exaustão leva a um consumo da capacidade de relaxar, então a pessoa já não tem um sono repousante. Então ela começa a ter um sono menos profundo, muitas vezes interrompido, e aí no dia seguinte ela está mais cansada. E aí o ciclo Então, se repete. ao invés de descansar, ela trabalha mais ainda e vai cada vez aprofundando mais isso. Então, a acupuntura vai ajudar essa pessoa? Com certeza. Se deixar a pessoa fazendo o que continuava fazendo e fizer acupuntura, daqui a um tempo ela vai estar melhor. Mostrar para essa pessoa que ela, ao perceber que está muito cansada, precisa descansar, Já é um início do tratamento. é um início, quebra esse ciclo vicioso. O cigarro, todo mundo fala de que a acupuntura, os pontinhos tiram o vício. Então, na nossa geração, quase todo mundo fumou, deu um tapinha no cigarro, porque estava na moda, aparecia na televisão, tinha anúncio para tudo quanto é lado. Então, quase O todo homem, mundo para ser fumou. homem, tinha que fumar. Não havia propaganda de mulheres, mas era endereçada ao homem. Então, quase todo mundo experimentou cigarro. Tá? Então, teve gente que deu a primeira baforada, falou, meu Deus, que porcaria, passou mal, como é que alguém consegue fumar esse troço? Nunca mais chegou perto. Tem gente que fumou enquanto era moda, né? Como a mulher usa salto alto, ninguém usa porque é confortável, né? Pelo amor de Deus. Usa porque está na moda. Quando a moda voltar a ser rasteirinha, vai passar a usar rasteirinha. Então, enquanto o cigarro era moda, usava cigarro.
saiu da moda, não tem mais propaganda, parou de usar. E tem aquela pessoa que deu a primeira baforada e falou, meu Deus, que maravilha, como é que eu fiquei a vida inteira assim? 5 baforadas viciam. É a droga que dá a síndrome de abstinência mais prolongada. E também a parou mais de fumar. rápida de você ficar viciado. Aí é o álcool, que com o uso da síndrome de abstinência, que é a ressaca. Mas a pessoa pode nunca ter bebido, bebeu hoje e amanhã está de ressaca. Mas Isso é ele não- síndrome de abstinência. Mas não lhe vicia. Não... É a síndrome de abstinência. Se ela de manhã tomar mais um álcool, some a ressaca. É que eu estou tendo um entendimento diferente Certo. aqui, a questão do vício do cigarro, é que em poucas vezes que você seguidamente experimenta, é a droga a nicotina que causa a maior dependência. 15 né? dias, tendo de vez em quando, eu tenho que fumar um cigarro agora. Isso. 15 dias. E você, E aí o que acontece? É aquela pessoa que parou de fumar e volta, porque sente falta, ela tem um quadro de deficiência do TID aquecedor superior. Pronto, agora já entendeu tudo, né? É um quadro terrível. que faz com que a pessoa sinta um alívio com o cigarro. Certo? Falta alguma coisa. Falta alguma coisa, então. Está com a Ele perna só fraca, consegue. arranjou uma muleta. Ah, que maravilha, com essa muleta eu consigo andar. Aí tira porque a muleta está esfolando o sovaco, mas continua sentindo falta. Então, assim, quando a pessoa busca por causa do tabaco, a gente tem que ver, está buscando por quê? Para ansiedade, daqueles 15 dias que vai ficar fazendo sino de abstinência, a abordagem é uma. Não, mas eu já parei de fumar várias vezes, eu já fiquei 1 ano sem fumar, mas eu sinto falta. Até no momento eu não estou nem fumando, mas eu estou querendo voltar a fumar. Então, aí é um quadro de deficiência, é um quadro que leva mais tempo para resolver, que é fortalecer esse aquecedor superior, essa organização do funcionamento do corpo, para que a pessoa, de uma outra vez, quando for fumar, vai dizer, meu Deus, que coisa horrorosa, como é que alguém fuma isso? Porque vai Então a sentir pessoa tem a consciência de que quer parar de fumar, inicia esse tratamento voluntário ou acompanhado por um profissional, e vocês conseguem diminuir esta dependência posterior, aquele desejo do retorno. Sim. A acupuntura começa a botar Sim. um freio nisso. E aí, essa questão do fumo faz parte do diagnóstico da pessoa. Se a pessoa já parou de fumar várias vezes, ela provavelmente tem outros problemas do aparelho respiratório, ela tem tristeza grande, ela tem uma série de outros problemas relacionados a essa deficiência de TID aquecedor superior. Então, independente dela querer parar de fumar ou não querer parar de fumar, ela com certeza tem outros problemas de saúde. Vamos abordar esses outros problemas de saúde. À medida que a gente vai abordando os problemas de saúde, ela vai melhorando até chegar ao ponto que ela vai olhar para o cigarro e vai dizer, por que eu fumo essa porcaria? Aí ela vai querer parar. E aí ela vai ter, o problema que ela vai ter vai ser do vício da droga, não vai ser mais que o organismo está precisando de um suporte. Significa que na China se fuma menos do que proporcionalmente no Brasil, qualquer outro país? Sabes Não me tenho dizer? estatísticas sobre isso, mas eu acredito que sim. Por conta de que essa ferramenta pode ter auxiliado, né? Ou deve auxiliar de uma maneira ou de outra. Sim. Porque a acupuntura é muito utilizada hoje na China. Sim, eu tive lá em 2018, né? Então não fui como turista, não fui conhecer o sistema de saúde. Agora tem tanta propaganda na televisão de remédio milagroso e tem tanto vendedor de rua vendendo medicamentos que o sistema de saúde não deve funcionar tão bem assim. Mas o formato da nossa economia é diferente deles em relação à área da saúde. E eles têm, quer dizer, já fugindo um pouco da questão da acupuntura, mas assim, eles têm uma população de 1,2 bilhões de seres humanos, numa área que cheia de desertos, de montanhas geladas e companhia. Então, eu acredito que é próprio cultivo do tabaco, né? Usar a área agricultável para plantar tabaco é um negócio meio complicado, né? Quando eles estão criando a área, são o maior produtor mundial de peixe em cativeiro, de ostras e assim vai.
para alimentar aquela população toda, exportam alimentos, inclusive. É uma coisa mas importam, felizmente, muita coisa aqui do Brasil, né? Felizmente. Esse processo todo, a China se desenvolveu não apenas na tecnologia, mas ela deu uma humanizada, né? Eram milhões e milhões de pessoas que morriam de fome na China. Não era apenas que eles não tinham a casa, o carro, não. Era uma necessidade básica do chinês. Hoje o povo chinês, na sua imensa maioria, sobrevive com alimento, com condição de habitabilidade e de saúde. Só que a gente está acostumado a entender só as grandes, né? Só as outras grandes. Alguém está me chamando que é da China, eu volto em seguida, um instantinho só. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos. Ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Já estamos de volta e agora, no último bloco, eu vou na prática conhecer um pouco sobre os instrumentos, né, as ferramentas que você usa, que a impressão é que só são aquelas agulhinhas, não é isso, né, Carlos? Não, tem muito mais. A acupuntura a gente tem várias técnicas, Sérgio, então, que vão variar de que grupo de pontos a gente usa, que forma a gente usa para estimular os pontos. Então tem agulhas de tudo quanto é tamanho, tipo formato, e também tem magnetos, tem estimulação elétrica, calor aplicado de várias maneiras, ventosas, até algumas técnicas cirúrgicas para estimular os pontos, que obviamente são raras de ser utilizadas, né? O comum que você aplica aqui no teu consultório, na tua clínica, quais são? Então, tem a estimulação elétrica, tem esse aparelho que é de fabricação nacional, feito aqui em Blumenau, fantástico. Que não são agulhas, são eletrodos. Tem esses eletrodos que colam na pele e tem esses aqui que a gente prende na agulha, certo? O importante é assim, como tudo, tem contraindicações, tem efeitos colaterais. Então a eletroestimulação, se o aparelho não tiver perfeitamente calibrado, se não tiver, ele pode causar a lise, a destruição do material que está entre um eletrodo e outro. Certo. Então não pode ser usado em torno da coluna, A pessoa que tem atravessando a coluna. problema, por exemplo, de marca-passo. Se tem marca-passo, tem contraindicação. Então, essa aqui é uma típica agulha de acupuntura. Não sei se dá para ver direito, ela é muito fina. Vai ser impossível de mostrar isto na televisão, porque por mais que a nossa emissora tenha um sinal excelente, né? Mas a agulha, mesmo eu aqui de perto, já é complicado. É um fio de cabelo, fio de cabelo. Só essa parte de trás aqui, que é uma molinha um pouco maior. Isso. Tem magnetos de vários tipos. Tem esse aqui, que é um ímã muito forte. Aqui nesse caso, é como se fosse aquelas pequenas baterias que as pessoas conhecem de controle remoto, não é? Mas são ímãs. São ímãs. E para que serve isso? Para estimular os pontos. Esses outros daqui, eles são bem mais fraquinhos. E eles são polarizados na horizontal, então não depende de escolher de que lado vai. Tem os pontos para aurículo, geralmente, para acupuntura auricular, que são essas bolinhas aqui, tá vendo? É uma... não sei se chegar perto. É difícil a gente poder enxergar, É mas... uma bolinha de acrílico muito pequenininha. Essa aqui é com esparadrapo tipo micropore, que é mais discreto. Se você ficou interessado na acupuntura, nós temos bons profissionais aqui na cidade, verdade? Temos ótimos profissionais. E são todos eles credenciados pela medicina, então você vai estar falando com um médico e não com alguém que esteja através do gibi aprendendo, certo? E quem sabe possa encontrar uma solução sem contraindicação na maior parte dos casos. Eu agradeço muito mais uma vez, Carlos, pela tua entrevista. Eu que agradeço, Sérgio. Muito obrigado. Quando quiser, as portas estão abertas. Ok.
Até o próximo programa, onde seu Silva vai sempre mostrar uma novidade, ou você vai conhecer, ou você ainda vai referendar aquilo que já ouviu falar. Até lá, fiquem com Deus.